Estamos agora unidos em pensamento único, de compartilhar, de fraternizar e estudar o Evangelho. A gente solicita e roga que a espiritualidade esteja conosco nesse momento e que, unidos em muitas vibrações de amor e luz, a gente pede à espiritualidade que nos permita essa reunião na maior harmonia. E para iniciar a nossa reunião, a gente solicita, então, que o Ras faça a primeira prece, seguida da Dora, que lerá o livro Palavra de Vida Eterna. Que sejam todos muito bem-vindos. A paz de Cristo esteja conosco. Eterno Pai, fonte de todo amor, de toda a paz, de toda a luz, elevamos a Ti nesse momento o nosso coração, a nossa mente, como a terra seca esperando a chuva, para que a vossa paz, a vossa luz em nós possa crescer. Como a vida explode quando a chuva irriga essa mesma terra. Eu vos dou a paz, eu vos dou a minha paz, dissestes, ó Cristo Jesus, aos teus apóstolos, e em consequência a cada um de nós. Nesse momento de elevação de nossa mente, de nosso espírito, a Ti, plante em nós, em nossa mente, em nossos corações, o conhecimento para que possamos desenvolver essa paz, para que a gente possa permitir aos verdadeiros valores que elevam a alma, que elevam o nosso espírito nessa nossa existência, para que assim possamos conhecer a nós mesmos como seres espirituais, vivenciando uma experiência humana. Possamos renovar-nos interiormente na Tua graça, na Tua luz, e planificar-nos com a vossa paz. Que este encontro de fraternidade, de amigos em nosso Senhor Jesus Cristo, nos permita assimilar, sentir, vivenciar e aprender os conhecimentos que nos auxiliarão a enfrentar as tempestades da vida cotidiana, de maneira como tu as enfrentaste quando estiveste aqui encarnado nesse nosso maravilhoso planeta, nessa nossa casa comum. Assim seja, para o maior amor, glória, louvor e serviço, vosso, hoje e sempre. Amém. Pode começar, Joana? Pode. Tá. Então, o livro é Palavra de Vida Eterna, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Emmanuel, ele quem ditou. Então, a lição é 70, pacifica sempre. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quem disse foi Jesus, está em Mateus, capítulo 5, versículo 9. Vocês estão me ouvindo bem? Tá? Por muitas sejam as dores que te aflijam a alma, acerena-te na oração e pacifica os quadros da própria luta. Se alguém te fere, pacifica desculpando. Se alguém te calunia, pacifica servindo. Se alguém te menospreza, pacifica entendendo. Se alguém te irrita, pacifica silenciando. O perdão e o trabalho, a compreensão e a humildade são as vozes inarticuladas de tua própria defesa. Golpes e golpes são feridas e mais feridas. Violência com violência somam loucura. Não ergas o braço para bater, nem abras o verbo para humilhar. Diante de toda perturbação, cala e espera, ajudando sempre. O tempo
sazona o fruto verde, altera a feição, o fruto verde altera a feição do charco, amolece o rochedo e cobre o ramo fanado de novas flores. Censura é clima de fel, azedume é princípio de maldição. Onde estiveres, pacifica, seja qual for a ofensa, pacifica. E perceberás, por fim, que a paz do mundo é dom de Deus, começando em ti. Eu acho esse fim, começando do fim, eu acho esse fim super real, né? Porque se há paz no mundo, ela depende mesmo de cada lar, de cada família, de cada grupo familiar, né? Porque se você consegue manter a paz no seu lar, mesmo seguindo o que está escrito aqui, quando ofenderem, quando fizer alguma coisa, a gente ir com muita paciência, com muita humildade. Às vezes você percebe que está errado, você percebe que se você for falar alguma coisa naquele momento, pode estar fomentando uma discussão sem sentido, uma coisa que leva ao mal. Então, a gente tem que, muitas vezes, eu vou dizer uma palavra que não é bem boa para se falar aqui, mas engolir o sapo. Engolir o sapo significa ficar quietinha, curtir aquilo e tirar aquilo da sua mente, do seu coração, sem precisar discutir com a pessoa. Porque muitas vezes ela não tem o entendimento que você tem. E se você for bater boca com ela, só vai complicar cada vez mais. Então, se você tiver paciência, humildade, amor, você vai passar por essa situação, depois a espiritualidade toma conta e tudo acaba ficando bem novamente. Mas se a gente começar a brigar e ir em frente, e não porque você que está errado, alguma coisa assim, acaba que você está só fomentando o mal e não adianta nada. Pelo contrário, você está atraindo irmãos menos esclarecidos, porque certamente está ali esperando uma brechinha para entrar na sua vida, e só traz sofrimento. Então, se a gente for com paciência, com humildade, com amor, como Jesus nos mostrou, então acaba que tudo fica bem. Aqui ele está dizendo, os golpes e golpes são feridas e mais feridas. Isso significa, se eu rebater um golpe com um golpe, vai ser pior, né? Então, não é que eu tenho que sair, eu preciso sair da situação com diplomacia, com classe. Não adianta eu sair correndo porque alguém fez alguma coisa. Não, eu tenho que sair com classe, não vou discutir. Se falou mal de alguém, tudo bem, mas eu não acho assim, tudo bem, tal, tudo bem, pronto, sai do assunto, né? E é isso, eu prefiro que vocês falem agora, seja qual for a ofensa, pacifica, sempre pacifica. Onde estiveres, pacifica, leva a paz ali. O azedume é princípio de maldição. E tem tantas pessoas que têm esse azedume por natureza, né? Que vive, que passa assim, que você sente aquilo, mas você deixa de lado, porque não adianta que não vai resolver nada. A censura é clima de fel. Então, toda vez que eu vou falar com alguém, eu tenho que falar com educação, com carinho e com respeito. Não censurando, não condenando, não maldizendo. Por quê? Porque a pessoa precisa de amor, de carinho, de atenção, e não de crítica. Né? Crítica nenhum de nós precisamos, se bem que a gente recebe algumas críticas, mas, como eu sempre falo, Deus é sábio, ele falou dos dois lados. Entra de cá e sai de cá e chupa e vai embora, não preciso guardar aquilo. Né? Então, tudo bem, peço desculpa porque minha vida está um pouco corrida, eu nem tinha pego a lição ainda, mas, e agora eu peço a ajuda de vocês, todos têm a palavra. Dora, Oi, obrigada, Rosinha. viu? Obrigada. A Maru, acho que levantou a mão ali, a Rosa também. Vamos lá, Rosa. Você está sem... tá. Agora deu, né? Deu. Esse evangelho,
me lembra algumas frases que vêm como suscita na minha mente. A primeira é: quando um não quer, dois não brigam. Então, essa é uma frase, é um dito popular, né, que é bastante popular, e acho bastante sábio. Às vezes alguém quer brigar com você, tá te provocando, tá te instigando a tu responder na mesma altura, no mesmo tom de voz, na mesma palavra. Aí você vai e sai de mansinho. E eu me lembro que o Chico falava assim, água da paz, né? Então imagina a tua boca cheia de saliva ou cheia de água. Aí você fica um mínimo 10 segundos com ela bem cheia, ou de saliva ou de uma água imaginária. Aí a É, pessoa fala tal, aí quando passa os 10 minutos você dá aquela assim, vai dizer alguma coisa? Aí você fala, não, não tem nada para dizer. Às vezes a pessoa espera a tua reação e quando você não reage, você a desarma, porque ela esperava a reação para dar o terceiro golpe, assim, né? Um golpe chamando outro golpe. Então, eu acho que hoje está se falando muito sobre o silêncio, né? A quaresma agora está se falando sobre muito silêncio. O silêncio não é o silêncio de medo ou de tornar a coisa pior, mas silenciar. De repente, você deixar passar um mau momento, deixar aquelas emoções se acalmarem. Talvez você possa até voltar no segundo tempo nesse mesmo assunto, mas eu acho isso, que quando não quer dois não briga, quem sabe, como que é? É tipo, quem sabe silenciar é mais feliz, sabe? É mais feliz do que procurar ser. Entre ter razão e ser feliz, eu acho que é melhor a gente ser feliz, né? E por último, o que é que fala que eu notei aqui? Só mais um instante. Era isso, do silêncio. E é isso mesmo, é só falar isso, que o silêncio às vezes ajuda bastante. Evitar maus. Ah, é isso. É aquela citação dos provérbios. A palavra branda, ela desvia a ira, e a palavra dura suscita. Então a gente pode escolher a palavra dura, a palavra branda ou a palavra dura, que é tipo uma espada, né? Era isso, pessoal. Obrigada. Deixa eu ligar aqui Obrigada, agora. Rosa. Eu acho que a Mário também levantou a mão. Por favor, Marcelo. É, porque essa semana, por coincidência ou não, eu meditei muito, até mandei para a Dora, do livro psicografado por Chico Xavier, resposta, como é que é o nome? Respostas da Vida, psicografado pelo Chico, de André Luiz. Todo mundo deve conhecer, porque é um livro muito do princípio dele, pequititinho, mas ele insiste, o André Luiz, do princípio ao fim, de todas as respostas, de todas as lições, ele fala que o do silêncio, por exemplo, a gente sabe uma coisa da família, sabe que aquilo, se contar para outra pessoa, não vai ajudar em nada, só vai jogar álcool na fogueira. Então, esquece, ou pelo menos não fala, para não ter essa falta de, que eu acho que até falta de educação, fulminar, né? Fazer uma situação, começar tudo outra vez. E o livro são de 20 e poucos capítulos, se não me engano, mas é uma delícia de saber coisas que nós já estamos cansados de saber, mas que tem tudo a ver com a lição de hoje. Eu gostaria de ter só colocado isso. Vocês me desculpem a demora. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, viu, Mário? Depois, se você quiser colocar o nomezinho do livro aí, para quem quiser adquirir ou ler, né? Que sempre acrescenta. Respostas da Tá? Vida. Respostas da vida, né? Tá ótimo. Obrigada, Chico Mário. Xavier. Uhum. É muito bom esse livro mesmo, ele é maravilhoso. Mais alguém aí? Guadalupe, por favor, Guadalupe. O parágrafo que me chama muita atenção é aquele que fala assim: o perdão e o trabalho, a compreensão e a humildade são as vozes inarticuladas da tua própria defesa. Quer dizer, por pior que seja o momento que a gente esteja passando, que seja agredido por alguma calúnia, alguma coisa, se a gente puder perdoar a pessoa, poder fazer o nosso trabalho da melhor forma possível, poder compreender o momento pelo qual a outra pessoa está passando, porque toda história tem dois lados, nem sempre tem.
Então, às vezes, a pessoa simplesmente está num momento muito ruim e não era bem a gente que tinha que ser agredido, mas é isso que acontece com outra pessoa. E termos humildade de reconhecer que a gente faz parte do todo, a gente pode fazer diferença na outra pessoa também. O silêncio, como a Rosa falou, aquela parte da água da paz é fato. Porque muitas vezes a gente responde e responde com a resposta errada. Aí, 3 segundos depois que você lançou aquilo, aí vem a resposta certa na tua cabeça e fala, poxa vida, por que que eu não falei isso? Por que que eu não fiquei quieta? Por que que aconteceu dessa forma, né? Então, eu acho que o silêncio também entra ah, nessa forma de defesa, e a gente tem que se manter sempre pensando que a gente tem que fazer tudo de forma positiva, sempre pensando pelo bem. As coisas voltam quando a gente faz dessa forma. Só isso. Obrigada, Guadar. Mais alguém aí, gente? Bem, na realidade, as situações que a gente vivencia no dia a dia exige que a gente tenha essa vigilância em relação ao que sai da nossa boca, né? Então, a boca vai falar do que está cheio o coração. Então, quando fala pacifica sempre, significa que em todas as situações que a gente vivencia, nós temos que ser, cada um de nós, pacificador. Nós não temos que insuflar a situação, deixando a situação mais complexa do que já é. Então, que a gente possa, em todos os momentos da nossa vida, onde a gente vivencia momentos de dificuldade nossas e dos nossos irmãos, né? Que a gente possa sempre ser o pacificador. Entre o silêncio da palavra que se cala, para respeitar aquele momento do estresse, do nervoso do irmão, que às vezes não conseguiu se controlar, né? Então, o nosso silêncio nessa hora é a palavra que cabe, né? O silêncio que cabe naquele momento. E quando ele fala pacifica sempre, significa que a gente tem que, no exercício do dia a dia, nos colocar no lugar do outro, né? Sempre trazendo a compaixão para nós, para que a gente compreenda que cada um de nós é um universo. E a gente não tem o direito de julgar ou apontar o irmão, porque a gente desconhece o que ele vivencia naquele momento, o que levou ele a ser explosivo conosco ou com qualquer pessoa, né? Então, Jesus pede aqui que a gente pacifica mesmo, que a gente tenha ouvidos para ouvir e que a nossa língua se cale no momento certo, para que as nossas vibrações e o nosso pensamento na positividade e pensando nessa paz de Cristo, neste momento, ajude o irmão. E que a gente continue numa sintonia que a gente está. Que a gente não entre na sintonia do irmão que está naquele momento, em qualquer sofrimento que seja. Então, isso exige de cada um de nós essa vigilância interior, né? Deixando para trás o nosso orgulho, a nossa prepotência, que tem momentos que a gente quer vencer a todo custo. Mas vencer o quê? Se eu estou trazendo mais discórdia, se eu estou trazendo ódio, se eu estou trazendo a maledicência. Então, isso não é vencer. O vencer é você conseguir entender a situação e tentar mentalizar naquele momento todo o amor que você puder, toda a paz que você puder, toda a luz que você puder, para que naquele momento, aquele irmão receba sim de você essa pureza, essas virtudes que devem ser trabalhadas neste momento. Então, que se eu peço a Deus que Ele me dê coragem, Ele vai me dar situações onde eu tenho que exercer, diminuir o meu medo, né? Então, quando a gente tem situações que pede a paz, significa que vamos ter várias oportunidades de estar na boca do dragão e você tem que exercer a sua paz, a sua confiança em Deus. Olha que exercício muito difícil, que exercício tão poderoso que cada um de nós tem que fazer, de uma forma plena, né? E às vezes a gente se deixa levar por quê? Se deixa levar por nosso orgulho,
que a gente quer vencer naquele momento aos olhos do mundo. Mas o vencer, às vezes, é se calar. É deixar que a sua atitude fraterna fale por você. Então, a gente não tem que ter esse ímpeto de sempre estar certo. Eu acho que a gente tem que sempre buscar ter a paz, ter a tranquilidade, a serenidade, que é o que Jesus mostrou durante toda a sua vida. Em todos os momentos que ele passou por tanta dificuldade, vendo todos os seus irmãos, os filhos do Pai, agindo de forma tão adversa e do mal, né? E ele, o tempo todo, fez o acolhimento a todos, inclusive para aqueles que o traíram, né? E deixaram ele naquela situação. Em nenhum momento ele levou a voz no sentido de desacatar ninguém, mas ele acolhia a todos, mesmo conhecendo a fundo o coração de cada um daqueles que vivenciaram com ele naquele período. Então, para nós, cabe esse exercício que é dificílimo, não é fácil fazer isso. Quando nós estamos no trabalho, no trânsito e em nossa própria casa, a gente passa por muitas aflições, muitas tempestades, às vezes, na nossa própria casa. E como é difícil, às vezes, a gente tentar ter esse silêncio, ou tentar pedir a Deus que a palavra que saia de nossa boca seja a palavra pacificadora, e não o contrário. É extremamente difícil. Então, quando fala pacifica sempre, é como se a cada momento nós tivéssemos que resgatar a paz de Cristo dentro de nós, para que a gente passe esse sentimento de serenidade para aquelas pessoas e para aquela situação que a gente está vivenciando. Então, a gente temos que tentar trazer essa paz e sermos pacificadores em todas as situações da vida, mesmo que nós estejamos dentro de um caldeirão quente de óleo. Você tem que encontrar sua paz ali e exercer o que Jesus ensinou há mais de 2000 anos. Então, não é tarefa fácil para nenhum de nós. E por isso aqui estamos, buscando essas oportunidades para trabalhar essas virtudes dentro de nós. Eu vou passar a palavra, senão eu falo demais. Estamos, temos um tempinho ainda, eu acho. Joana. Oi, Sassi, por gentileza. Chamou-me muito a atenção quando ele diz assim, por muitas que sejam as dores que te aflijam a alma, acerena-te na oração e pacifica os quadros da própria luta. Então, muitas vezes, os desafios, eles também estão dentro da gente, da nossa mente, do nosso coração, os desafios de lidar com as experiências da vida própria, e a nossa realidade hoje, objetivamente, ela é de um contexto que propriamente não favorece viver em paz, viver na serenidade. Esses desafios que vocês aqui elencaram, no mundo do trabalho, na vida familiar, isso se sabe, exacerba quando se olha para um quadro um pouquinho mais amplo, em que muitas vezes o próprio contexto político coloca metade do país como inimiga da outra metade, em concepções ideológicas, gerando e trazendo esses desafios e desavenças para dentro desses meios do próprio trabalho, dos meios familiares, dividindo, separando. E muitas vezes a gente já está numa luta intensa própria em lidar com a realidade, com os próprios sentimentos, com o aprendizado, com os desafios. E é um desafio gigantesco, muitas vezes, a gente está cuidando do que leva para a rua, do que leva da porta para fora de casa, do que traz de fora para dentro de casa, assim como aquilo que a gente deixa entrar e desarticular-nos, às vezes, interiormente. E
a minha experiência de vida, ela é, o que eu posso dizer que me aproxima disso é exatamente o que essa primeira observação aqui, essa primeira lição traz. A serena-te na oração e pacifica os quadros da própria luta. Eu penso que quando a gente comunga, quando a gente está em comunhão com a espiritualidade amiga, quando a gente está em comunhão com Cristo, que é a própria paz, no sentido pleno, não como aquela paz da falta de incômodo, da ausência de conflitos e desafios, como o mundo costuma caracterizar, mas a paz espiritual. Quando eu consigo fazer essa conexão, todos esses outros desafios permanecem, eles continuam. Contudo, eu não sou o mesmo diante deles. A minha reação não é a mesma. A minha ação diante delas é uma ação que passa um pouquinho mais no modo como o próprio Cristo Jesus agia, na caridade, na paciência, na dedicação, na misericórdia, no cuidado, mesmo daqueles que não têm gratidão nenhuma, e talvez mais ainda por isso. E eu, nesse sentido, penso que o nosso grupo e as pessoas que nos assistem, acompanham aqui, aprendem, assim como nós, praticarmos a oração, a meditação, recolhermos no nosso cantinho, recolhermos no meio da rua, no santuário interior da própria mente, do próprio coração, e diante da mágoa alheia, diante da intolerância alheia, diante da falta de educação, da brutalidade, da deslealdade, da infidelidade, da injustiça, poder estar imbuído do Espírito do nosso Mestre, Jesus Cristo. Eu creio que buscarmos isso vai tornar também a nossa vida mais leve, continuar tornar o mundo um pouquinho mais pleno de paz e, quem sabe, plantando assim, repliquemos. Obrigada, Rácia, muito obrigada. Ana Maria Helena, acho que dá para falar um pouquinho, porque a senhora levantou a mão aí, e mais um pouco a gente já tem que começar outro livro. Por favor, Ana Maria Helena. Eu não sei se ela levantou a mãozinha sem querer ou que realmente quer falar um pouco. A senhora está sem o áudio, viu, dona Maria Helena? Se a senhora estiver falando aí, tem que abrir o microfone. Sabe, Joana, Sim. as frases são muito curtas, eu não vou demorar. Em Portugal disse assim, a palavra é de prata, mas o silêncio é de ouro. Outra frase assim, você quer ter razão ou quer ter paz? A escolha é sua. Esta também nos faz assim meditar rapidamente, certo? O Chico dizia que a grande dificuldade começava na própria casa, porque o lar era o cadinho onde a gente tinha que apurar tudo, e principalmente a paciência. Eu também acho isso, sabe? Então, e o Chico mandava engolir a água com coisas simples, a gente tem que vir rapidamente na nossa cabeça, e quando a coisa começa a pegar fogo, a gente, ó, é a melhor maneira. Outra coisa, daquilo das palavras que não foram ditas, ninguém nos vai pedir conta também. Portanto, o silêncio continua a ser de ouro. E olha, é uma velhinha de cabelos brancos que já experimentou tudo, de tudo um pouco. Obrigada, dona Helena. Isso está correta mesmo. O silêncio, às vezes, é mais que ouro, né? É mais que ouro. É sossego, é paz. É paz. E a palavra, às vezes, é lâmina, que corta e fere profundamente. Começa numa coisa pequena e daqui a pouco está num fogaréu. É isso mesmo. Obrigada, viu, dona Maria Helena?
Gente, eu acho que pelo avançar da hora, né, temos que passar para o livro pro livro dos Espíritos, né, para a gente tentar ler a questão 301 a 303, coordenados pela dona Carmen. Por favor, dona Carmen. Gente, só lembrando que Emmanuel diz que nós temos 2 advogados na vida. Um é o silêncio e outro é o tempo. São os 2 maiores advogados que nós temos. Então, confiemos neles, né? Gente, a pergunta 301. 2 espíritos simpáticos são o complemento um do outro ou essa simpatia é o resultado de uma identidade perfeita? A simpatia que atrai um espírito para o outro é o resultado da perfeita concordância de suas inclinações, de seus instintos. Se um devesse completar o outro, perderia sua individualidade. Gente, não é lindo isso? Porque, de repente, a gente esquece que nós somos espíritos individuais. Então, um não é a tampa da panela do outro, um não é outro pedaço da laranja, um não é nada. Nós somos espíritos individuais. Somos responsáveis por nós mesmos, não pelo que o outro faz. O que existe, sim, são espíritos afins, que se atraem por amor e, de uma certa forma, eles vivem bem, né? Mas não que eu sou a tampa da panela de ninguém, nem ninguém é a minha, porque isso não existe. E a 302 ele diz: a identidade necessária para a simpatia perfeita consiste na semelhança de pensamentos e de sentimentos, ou também na uniformidade de conhecimentos adquiridos, na igualdade dos degraus de evolução. Olha que coisa mais linda. Então, voltando, o que atrai os espíritos para sermos felizes, nos compreendamos, nos respeitemos, nos amemos profundamente, é a elevação moral, é a ética, é o grau de evolução. Por isso eu falei desses 5 itens, né? Que a gente vai falar semana que vem, sobre tipos de casamento. Então, existem estes 5 tipos, que é justamente o que denota o grau de elevação moral e a afinidade espiritual de 2 pessoas, né? De 2 espíritos. E a 303. Os espíritos que não são simpáticos hoje poderão sê-lo mais tarde? Sim, todos o serão. Assim, o espírito que está hoje numa esfera inferior, em se aperfeiçoando, alcançará a esfera onde reside o outro. Seu encontro terá lugar mais prontamente, seu espírito mais elevado, suportando mal as provas a que está submetido, permanece no mesmo estado. 2 espíritos simpáticos poderão deixar de sê-lo? Certo, se um é preguiçoso. Coisa linda, né, gente? Eu vou ler um pedacinho só do que Kardec completa aqui no meu livro, não sei se o de vocês tem, mas nessa edição tem. Ele diz assim: a teoria das metades eternas é uma figura que representa a união de 2 espíritos simpáticos. É uma expressão usada mesmo na linguagem vulgar e que se faz necessária não se prender à letra. Os espíritos que a usam não pertencem certamente a uma ordem mais elevada. A esfera de suas ideias é necessariamente limitada e eles se expressam pelos termos de que se serviram durante a vida corporal. É preciso, portanto, rejeitar essa ideia de que 2 espíritos criados um para o outro deverão um dia fatalmente reunirem-se na eternidade, depois de estarem separados durante um lapso de tempo mais ou menos longo. E aí a gente compreende, né, que como nós somos espíritos totalmente individualizados, nós escolhemos o melhor caminho,
aquele que mais eu me adapto para a minha elevação. Então, se é o caminho, muitas vezes, da matéria somente, né, da sensação, ou se é o caminho do instinto, ou se é o caminho do amor, mas o amor, o amor de Jesus, o amor do nosso self, né, o nosso amor divino. Essa é a grande diferença entre a gente, né? Que nós, tem uma frase de Emmanuel que diz assim: a grande diferença entre nós espíritos é o que fazemos com o que somos. Eu acho tão fantástica essa frase, porque o que eu faço com o que eu sou é que pode me levar a caminhar junto com alguém que não é bem o que eu gostaria, mas é o que eu preciso. E outra, até onde eu preciso. Isso é importante, gente. Até onde eu preciso. Porque existem momentos que, se você ultrapassa essa linha do horizonte, né, bem simbolicamente falando, é uma agressão a você mesma, né? Então é preciso tomar muito cuidado com essa frase, como diz Kardec aqui, né? É preciso, portanto, rejeitar essa ideia das metades. A ideia de que dois espíritos são criados um para o outro. Não são criados um para o outro. São espíritos afins que se reúnem aqui na Terra. E será que eles vão se reunir sempre na espiritualidade? Não. Porque se eu tenho tarefas a cumprir, o outro também as tem. Então, eu não vim aqui para tocar viola numa nuvem, né, gente? Se eu trabalho aqui, eu também vou trabalhar na espiritualidade. Então, dependendo da minha evolução, eu vou trabalhar em lugares diferentes, né? E vou também continuar exercendo essa minha lucidez de escolha, se eu quero trabalhar no bem ou se eu não quero trabalhar no bem, né? Então, gente, para a semana que vem, a proposta é fazer a 304 até a 307, porque aí no final da 307 são respostas bem pequenas, vai ser rapidinho. Kardec também faz uma observação bem no finalzinho da 307, que eu acho assim que vai completar muito esse trecho do Estudando a Mediunidade do Martins Peralva, que fala sobre esses tipos de casamentos, de ligações espirituais. E é isso. Muitíssimo obrigada. Muito bom falar de amor, né? Oi, dona Carmen, obrigada, hein, Poderosa? Muito lindo mesmo. Eu acho que para a semana que vem fica essas questões e aquele item que ficou das almas gêmeas de 2 semanas atrás. Depois eu vou colocar direitinho aí para quem puder ter o tempinho de ler, para a gente retomar. Tá ótimo. Obrigada, viu? Você vê que continua, né, Joana? Continua. Foi a semana passada e foi esta semana e continua o mesmo assunto, o mesmo tema, né? Porque é um tema muito importante, né? Com certeza. Obrigada, viu, dona Carmen? Obrigada a nós que dizemos pela oportunidade. Para dar prosseguimento, então, hoje a Elzinha não está conosco, né? Não pôde estar, né? A Guadalupe vai fazer um pequeno adendo aí para a gente finalizar com a vibração do dia e para passarmos depois para o segundo tempo do trabalho, né? Obrigada a todos, Guadalupe. Amigos e espíritos afins, vamos nos reunir em pensamento e com muito amor e vamos envolver a Joana para que possa nos brindar um pouco mais de sabedoria que está no coração dela. O ensinamento hoje foi pacificar, lembrar-nos que e que isso tudo começa em nós, que começa em nós mesmos. Ela e nós estamos atrás Então, abracemos a Joana, nos unamos e
aguardemos as palavras lindas que ela sempre tem a falar. Boa tarde a todos. A paz. Todos procuramos a paz. Mas encontrá-la exige de cada um de nós o exercício do amor que o Cristo nos ensinou, para que cada um de nós cumpra as tarefas a nós dadas. Quando cada um de nós trabalha, serve, ama, edifica a sua vida no bem, trabalhando às vezes incessantemente para prover a sobrevivência. Mas o mais importante são as tarefas morais que cabem a cada filho de Deus, a cada um de nós. Então, não temos nada a temer quando descobrimos essa essência dentro de nós. A tarefa nos dada, quando Ele nos permite, a família, a esposa, o marido, os filhos, quando Ele nos permite uma profissão, todas elas tão importantes para viver em comunidade, todos compartilhando. Sempre a tarefa, não se esqueçam. E a tarefa realizada com amor, com moral, com zelo, ela vai trazer essa paz que cada um de nós busca. Nenhuma conquista da alma nos chega sem trabalho. Meditem sobre isso. É necessário que tenhamos momentos dentro de nós mesmos para descobrir quem somos e por que aqui estamos. Qual é a nossa tarefa? É só ter o pão de cada dia para saciar a fome carnal, física? Ou a nossa tarefa é encher a nossa alma de tudo quanto o Cristo nos trouxe, desenvolver dentro de nós a caridade, a humildade, a paciência, o amor. É amor tão falado. Mas nós estamos praticando atos de amor em seu lar, em seu trabalho, na rua, com vários irmãos que cruzamos. Então, a tarefa que cabe a cada um de nós é fazê-la com todo o nosso zelo, rogando a espiritualidade ao Pai, a sustentação que cada um de nós precisa para seguir em frente. Não vamos deslizar em nuvens macias. As aflições baterão à sua porta. A tristeza, a dor, o conflito interior. Mas onde está a sua salvação neste momento? Em Cristo. Trague Ele para seu templo interior. Trague a Mãe Maria para te amparar nesta hora. Lembre-se, tudo quanto fazemos é entre nós e o Criador. Ele está ali a todo momento, nos dando essa oportunidade de tarefa a ser feita. Então não questionemos o porquê. Por que eu estou passando por isso agora? Não. As tarefas não erram o endereço. Elas chegam de forma necessária para que cada um de nós avance além da aflição. Ele nos dá a oportunidade desse crescimento, mas exige que cada um de nós
tenhamos a consciência de que nossas escolhas têm consequências para o bem ou para o mal. Então, a paz que você busca, que eu busco, que a humanidade busca, começa inicialmente em cada um de nós. A lição de hoje foi clara. Pacifica, ame, trabalhe, leve a luz onde quer que você esteja, em todas as situações. Encontre abrigo no seu silêncio. Encontre abrigo na sua prece. Encontre abrigo quando você deixa a sua mente navegar no silêncio e suas mãos trabalhando no bem. O operário do bem, o operário da tarefa divina, não para, porque ele compreende que é trabalhando, exercendo a tarefa, é onde encontrará a paz. Exigirá dele a integridade, o compromisso, a disciplina. Exigirá dele doação, amor, humildade e compreender que a paz significa dever cumprido dentro dessas tarefas interiores que cada um de nós temos que fazer. Nenhum de nós teremos privilégio algum. Essa conquista é individual. Acreditem, o trabalho interior é de cada um de nós. Mas nós todos precisamos uns dos outros para que essa tarefa se cumpra de forma que reflita em toda a humanidade. Neste momento, vocês aqui, tentando compreender a lição do Cristo, tentando praticar o que ele ensinou. Neste momento, vocês estão unidos no mesmo objetivo de bem, de servir e de amar. Contemplem o nosso planeta, maravilhosamente construído, para que estivéssemos aqui. Contemplem a irmandade que temos em tantas nações e continentes. Contemplem a beleza, onde a prece e a vibração nos unem, sem fronteiras, quando nos unimos aqui em prece. Então, sintam, irmãos, a grandeza da prece. Quando aqui postamos unidos e vibramos luz e amor para o nosso planeta, Terra, para que todos os irmãos, onde quer que estejam, recebam de nós amor e paz, este sentimento de união, porque nosso Pai é o nosso Pai. São todos irmãos. Vibremos, então, por todos e aqueles que nos são próximos, que nós sentimos a necessidade de ampará-los. Que nosso coração vibre amor com toda a nossa força, para que essas pessoas, estes irmãos, sintam a luz envolvendo-os uma força única, e que essa paz, nesse momento do Cristo, estejam com eles, estejam com vocês, estejam com cada um de nós. Vibremos amor, vibremos paz, e roguemos a Maria que nos envolva em seu manto de luz e de amor, para que sintamos este amparo de nossa mãe, que nos fortaleça
para a jornada das tarefas que nos aguardam enquanto o tempo nos é dado. A todos vocês, a paz do Cristo. E não se esqueçam, a tarefa deve continuar, independente da situação e do universo que cada um de vocês vive no momento. Que Deus, em sua infinita bondade, tenha misericórdia de todos nós. E que possamos, juntos, sermos instrumento de luz. Em nome de Jesus Cristo, nosso irmão. Que assim seja. Obrigada a todos. A gente agradece, né, termos aqui finalizado essa primeira parte, onde a gente pediu a Jesus que nosso coração se abrisse para estes aprendizados. E agora façamos a segunda parte do trabalho, onde a assistência fraterna acolherá todos aqueles que aqui serão assistidos. E assim, mais uma vez, queridos companheiros de trabalho, eu peço nesse momento que o nosso companheiro Jeremias, coordenador desses trabalhos espirituais, em conjunto com Santo Agostinho e todos os seus trabalhadores, nós vamos nesse momento percorrer a casa de cada um de vocês que estão aí nesses trabalhos hoje, e nós vamos percorrendo o lar de cada um de vocês, ao mesmo tempo envolvendo seus filhos, seus companheiros, netos, amigos, e vamos percorrendo pela sua consciência todos esses ambientes, e com esse foco de luz, um grande foco de luz, nós vamos recolhendo toda e qualquer influência espiritual negativa dos nossos irmãos desencarnados. Eles vão ficando nesse círculo de luz para serem encaminhados para as instituições espirituais. E assim, todo o ambiente de cada um, da residência de vocês e dos seus familiares estão totalmente limpa. E nós pedimos agora que vocês mentalizem com seus mentores espirituais essa luz divina. E vocês mesmos vão controlar mentalmente essa luz divina. Ela vai adentrando no seu perispírito, no seu duplo etérico, no seu corpo físico. E essa luz, vocês vão comandando ela, que ela começa a descer, envolvendo o seu cérebro. Depois essa luz, ela vai sendo comandada por vocês, envolvendo a sua laringe. Agora ela envolve o seu coração, seu pulmão, seu esôfago, seu fígado, seu estômago, seu baço, sua vesícula, suas pâncreas, os rins, os intestinos, apêndice, a bexiga e a parte genital. E assim, essa luz coordenada por vocês mesmos, nós vamos retirando toda e qualquer influência espiritual negativa dos nossos irmãos desencarnados. Eles vão ficando nesse círculo de luz para serem encaminhados para as instituições espirituais. E se tiver todo e qualquer implante ali existente em cada um de vocês, seja ovoide ou não, eles vão sendo retirados também de todos os seus órgãos, vão ficando nesse círculo de luz para serem encaminhados para as instituições espirituais. E agora a equipe do Dr. Bezerra entra, envolve o seu mentor espiritual de cada um de vocês, a luz que vocês estão mentalizando para vocês mesmos, e vai preenchendo de luz todos os campos vazios existentes, vai percorrendo toda a parte sanguínea de cada um de vocês, eliminando todos os resíduos, equilibrando os vossos chakras, eliminando as células mortas, fortalecendo as células vivas, e também, eu peço nesse momento, que a nossa querida e amada Mãe Santíssima joga seu manto de luz sobre a casa de cada um de vocês e sobre vocês também, e sobre os seus mentores espirituais. E essa luz divina e celestial é como se fosse um pequeno forma de um vento suave, perfumado, envolvendo cada um de vocês.
E assim nós elevamos o pensamento ao nosso querido e amado Mestre Jesus, ao Cristo planetário, ao Cristo solar, e vamos agradecer a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, que teu é o poder e a glória para sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por todos os seus filhos, agora e sempre, por toda a eternidade, que assim seja. Todos envolvidos na luz divina e de Maria Santíssima, vão abrindo os olhos devagar, respirando fundo e soltando, respirando fundo e soltando, respirando fundo e soltando. Todos bem? Estão todos bem agora?